Deixa eu ver ouvir-me nesse microfone. Som, isso. Obrigado. Se eu tivesse a voz igual do pastor Alvino, eu não precisava nem de microfone. O grande homem de Deus. Graças a Deus. Que maravilha, irmãos. Como é bom estar na presença do Senhor. Aquele que nos chamou, nos libertou, nos deu a vida. Hoje nós estamos aqui, apesar de alguns acontecimentos que acabam nos entristecendo, mas maior é Deus em nossos corações. Se nós de fato tivéssemos uma compreensão acerca de quem é Deus e do que nos aguarda, nós estaríamos fazendo como algumas nações fazem, estaríamos festejando, porque não há nada melhor do que o céu. O nosso lugar é o céu. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor, e pode ficar assentado como você está. Eu quero ler apenas do versículo 36 ao versículo de número 39. Você pode ficar com a Bíblia aberta enquanto eu estiver ministrando. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês estão sabendo, hein? Mateus. Que é isso? Eu falei só os versículos, não foi? E como é que vocês não souberam qual que era? Mateus, capítulo de número 24, do verso 36 até o verso 39. Esse endereço está em toda a Bíblia. Eu querer que os irmãos soubessem é um pouco demais, né, da minha parte. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, fique à vontade. O texto que nós acabamos de ler, Jesus está respondendo aqui uma de 3 perguntas que foram feitas. E nós vamos encontrar essas perguntas lá no versículo de número 3. A primeira pergunta que foi feita é: quando essas coisas vão acontecer? A segunda pergunta: e que sinal haverá da sua vinda? E a terceira pergunta é: quando será o fim dos tempos? Jesus aqui nos versículos 36 a seguir, ele está respondendo acerca da terceira pergunta que foi feita pelos discípulos. E essa pergunta, onde a curiosidade permeava o coração dos discípulos, Jesus está mostrando e dizendo para eles que ninguém sabe do exato momento, senão Deus que está no céu. E eu não quero entrar aqui agora na questão
de que quando Jesus estava dizendo estas palavras, ele era 100% homem também. E que naquele momento talvez ele não soubesse, mas que hoje ele já saiba. Eu não vou entrar por aqui, não é esse o objetivo que eu tenho. E isso não vai mudar nada para nós. O que nós precisamos guardar e termos em nossos corações é de que Jesus Cristo vai voltar, há uma promessa feita. Nós ficamos buscando às vezes muitos pormenores para podermos pregar ou trazer alguma coisa, achando que é isso que vai dar um tchan na nossa mensagem. Se Jesus não falar aos vossos corações nesta noite, se o Espírito não conduzir as minhas palavras, e que as minhas palavras sejam palavras do Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos vossos corações, nós vamos sair daqui talvez pior do que nós entramos, mas pela graça de Deus, eu confio e estou impelido pelo Espírito Santo de Deus nesta noite, a vos ministrar uma palavra que trará resultados cotidianos em nossas vidas. Então, quando Jesus responde esta pergunta dos discípulos, ele está também dando algumas orientações, e ele diz que ninguém sabe do dia, ninguém sabe da hora. A preocupação que estava no coração dos discípulos, talvez seja alguma preocupação, uma das preocupações que estejam ou rodeiam a nossa mente, o nosso coração. Quando será? Olhamos para os sinais, e se formos olhar para os sinais, muito evidente está acontecendo neste momento. Israel, Jerusalém, está sendo bombardeada, e este é um dos sinais de que Cristo estará voltando para buscar o seu povo e apaziguar completamente os nossos corações. Mas nós olhamos para os sinais e ficamos buscando, e algumas pessoas, na tentativa de mostrar para outras que o dia e a hora que Jesus voltaria, marcaram datas, disseram que viriam há algum tempo atrás, já marcaram datas e acabaram sendo envergonhadas, porque nós somos hoje profetas de Deus. Os adolescentes estão estudando os profetas menores, e na aula que eu dei, ministrei para eles no domingo passado, eu disse: olha, a função profeta, ela já não existe mais. Ninguém que se titula ou sai dizendo eu sou, não, a verdadeira profecia, e nós somos intitulados, atente bem por isso aqui, nós somos intitulados e somos chamados de profeta quando nós pregamos a verdadeira profecia. Neste livro não será acrescentado nada mais, e não se pode tirar nada do que nele existe. Mas pastor, e quando o Senhor usa alguém em profecias, aí nós estamos falando de ofício, nós estamos falando de dom, e a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja continuista, ela acredita que os dons continuam em evidência, e que Deus usa da maneira que Ele quer. Nós não somos limitadores de Deus, e não estamos aqui para dizer que Deus deve fazer isso ou fazer aquilo. Deus faz o que Ele quer, Ele é Senhor das nossas vidas. Então, quando nós olhamos para o texto e percebemos que o tempo vai se passando, e essa curiosidade ela vai aumentando mais ainda, as pessoas estão querendo saber, mas o interessante é que quando os discípulos fazem esta pergunta, e Jesus dá a resposta aqui a partir do versículo 36, a terceira pergunta, ele diz no versículo 42, portanto vigiem. A palavra de Deus para os nossos corações, em determinados assuntos não sei
seja curioso, mas vigiem, cuidem para que quando Ele voltar, nós estejamos preparados para encontrar com Ele. Eu estava conversando, acho que com o pastor Francisco, e não sei se conversei com algum outro irmão sobre isso esses dias. A teologia nos dá vários caminhos, e nós podemos, e qualquer um pode escolher por onde seguir dentro da teologia, aquilo que você acha que estiver de melhor acordo com o seu entendimento. Existem, dentro do que o pastor Aijailon ensina, que é escatologia, existem os pré-tribulacionistas, os midi-tribulacionistas, os medos e os pós-tribulacionistas. O que importa? O que faz diferença? Qual é a questão? Todas as correntes teológicas, escatológicas, eu dizia ao pastor Francisco, eu prefiro hoje olhar para o que eles têm em comum, do que olhar para o que separa a teologia, os nossos pensamentos. O que nós temos, porque se nós formos olhar as nossas diferenças, alguém acha que vai ser antes, alguém acha que vai ser antes da tribulação, alguém vai achar que vai ser no meio da tribulação, e alguém vai achar que vai ser depois da grande tribulação. Isso realmente não tem muita importância para nós. Se é no início, se é antes, no meio ou depois, isso não tem muita importância. Embora a nossa igreja acredite e pregue que será antes. Será antes, esse é o pensamento da Assembleia de Deus. E não quer dizer que é de todo mundo que aqui está. Mas é um pensamento, é o que é ensinado na nossa igreja. Então, mas essas são as diferenças. Agora, o que se tem em comum dentro de todas as correntes teológicas, e especialmente na escatologia? Todos concordam que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então eu prefiro olhar para o que nós temos em comum do que o que nos separa. Porque se eu olho para o que nós temos em comum, não haverá barreira, nós continuaremos andando e seguindo ao Senhor Jesus junto. Mas eu acho que vai ser antes, beleza, graças a Deus. Eu acho que vai ser no meio, perfeito. Eu acho que vai ser depois, glória a Jesus. Mas quem não tiver preparado, vai ser pego de surpresa antes, no meio ou depois. O importante é preparar para encontrar com o Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo aqui, olha, ao invés de serem curiosos, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá. Vocês não sabem se vai ser antes, no meio ou depois. Então, se vocês não sabem, mantenham a vigilância de vocês. Mantenham-se em constante oração, busquem ao Senhor. Estejam sempre alinhados com a palavra de Deus, porque uma coisa é certa, e Jesus é quem diz aqui, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E não há ninguém nos céus ou debaixo dos céus que possa impedir esta palavra. Porque mas e se Deus não quiser que Ele... Não tem isso. Ninguém nos céus e nem abaixo dos céus, em cima da terra, pode impedir que esta palavra se cumpra. Porque Deus vela pela sua palavra, aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Se Ele prometeu, escute uma coisa aqui, se Deus prometeu que vai buscar um povo santo, lavado e redimido no sangue do seu Filho, do Cordeiro de Deus, que tirou todo o pecado do mundo, nós precisamos acreditar nesta palavra e buscarmos estar mais perto de Jesus. Só que as pessoas aqui, os discípulos, estavam curiosos demais. E Jesus começa a dizer, veja como foi nos dias de Noé. O versículo
38 diz assim: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que você entende com isso aqui? Que quando Jesus estiver perto de voltar, não pode nem comer, nem beber e nem casar-se? Não é isso que Jesus está nos ensinando. O que Jesus nos mostra aqui, ou Mateus, através das narrativas de Jesus, está nos mostrando é que a vida, ela vai continuar normalmente, dentro da sua naturalidade. Você não vai parar de levantar cedo para ir trabalhar, você não vai parar de vir ao culto, você não vai parar de comer, de se alimentar, você não vai parar de ir ao shopping, passear ou fazer as suas compras, você não vai deixar de ir ao clube, de ir ao parque, de levar a sua família para andar de bicicleta, você não vai parar de nada, nenhuma dessas coisas. Quando Jesus voltar, e como ele diz que até como era nos dias de Noé, ele está dizendo assim: olha, as pessoas estavam ouvindo o anunciado de Noé. Qual era este anunciado? Vai vir um grande dilúvio e vai tomar toda a terra. Irmãos, acreditar na época de Noé que haveria um dilúvio é quase a mesma coisa que acreditar que o céu vai se abrir e que Jesus vai voltar nas nuvens hoje para os incrédulos. É quase a mesma coisa, ou é a mesma coisa. Nunca havia chovido, o povo não sabia o que era chuva, nunca ninguém viu cair uma gota d'água do céu, e Noé de repente se apresenta dizendo assim: olha, vai cair uma chuva tão forte, que vai tomar todas estas coisas. E por que você está construindo este barco? É porque quando este dilúvio vier, aqueles que ouvirem esta palavra estarão lá dentro e estarão em segurança. Alguém olhava para Noé e dizia: você é louco, não tem como, não precisa disso. As chuvas, o dilúvio veio por 40 dias. A Bíblia diz que as águas levantaram a arca e ela ficou por cima, enquanto todos aqueles que não acreditaram na pregação de Noé foram tomados por aquela multidão de água e morreram. O resultado de se ouvir a palavra de Deus, e eu não sei, você que está ouvindo esta mensagem aqui nesta noite, eu não sei o que você vai fazer com esta palavra. Você pode ouvir esta mensagem aqui, antes de sair daqui você pode desprezá-la, você pode jogá-la fora, não tem problema nenhum. Para mim não, mas para você, com certeza terá um dia, porque Deus tomará esta palavra como testemunha quando Ele voltar. E eu estou dizendo, eu não sei se há alguém aqui que não conhece Jesus ainda, ou que está distanciado do caminho do Senhor. Então eu realmente não sei o que você vai fazer com esta palavra, porque esta pode ser uma grande oportunidade. Ela não pode ser, ela é uma grande oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Você pode amar esta palavra e guardá-la no seu coração, para nunca mais pecar contra Deus, ou você pode desprezá-la. A decisão é sua nesse quesito. Mas se Deus te trouxe aqui nesta noite, eu acredito fortemente que há um projeto de salvação para a sua vida. A palavra de Deus, ela é pregada, e se Deus está te dando oportunidade nesta noite, é porque Ele quer transformar e mudar o seu modo de viver.
mas tudo acontecia normalmente dentro do que Noé estava pregando. As coisas não deixaram de acontecer. Às vezes a nossa expectativa, como disse o pastor Dorival aqui agora há pouco, é um arrebatamento em conjunto, a igreja toda subindo. A nossa expectativa muitas vezes está dentro disso. Mas Deus tem chamado os seus santos individualmente, irmãos. E essa chamada de senha, como foi dito aqui, nós não sabemos quando será a nossa vez. Portanto, melhor é vigiar do que ter curiosidade acerca do dia. Vamos vigiar na presença do Senhor. Vigie no seu trabalho, vigie na sua casa, vigie com o marido, com o filho, filho com o pai, esposa com o esposo, esposo com a esposa. Obreiros, precisamos vigiar, porque nós não sabemos quando será ou quando chegará a nossa vez. Não sabemos se iremos individualmente ou se iremos de forma coletiva. O apóstolo Paulo, ele tinha uma mensagem guardada no seu coração, e dizia: olha, os mortos, eles, escrevendo aos Tessalonicenses, os mortos eles vão ressuscitar. E ele diz com muita convicção: nós que estamos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo tinha esta convicção há 2000 anos atrás. Essa deve ser a nossa convicção. Agora devemos estar preparados também para o individual. Como? Vigiando. Vigiai e orai. Ande na presença do Senhor. O que você vai fazer amanhã, faça para glorificar ao Senhor. O que você vai fazer depois de amanhã, não importa, glorifique o nome do Senhor. Que a sua vida seja uma vida de glorificação e de dedicação a Deus. Não viva achando como que se você fosse dono da sua vida, porque você não é. Nós expiramos aqui o que Deus nos dá. Eu estou falando e vocês me ouvem, porque Deus está nos dando esta graça nesta noite. Muitos já, e em especial uma das nossas irmãs, já não estão mais aqui, mas aproveite esta oportunidade, faça uma introspectiva nesta noite e perceba o quão perto você está de Deus, ou tão distante você está dele. Se for tão longe assim, se aproxime, vigie, ore, para que você não seja achado em surpresa. O nome Yahvé na Bíblia, eu estava lendo algo esses dias, ouvindo, não me lembro. E só existe uma forma de se pronunciar o nome de Deus, Yahvé, porque falando assim fica um negócio meio que desconexo. Mas a pessoa dizia que o homem, quando nasce, é a primeira palavra que ele diz, e é também a última palavra que ele pronuncia, o nome de Deus. Porque o nome de Deus, ele só pode ser pronunciado sem abrir a boca, ou sem fechar a boca, e sem movimentar a língua. O nome de Deus só pode ser pronunciado sem fechar a boca e sem mexer a língua. Tenta aí, você já tentou? Yahvé. Tenta aí. Alguém conseguiu? Eu vou te ensinar como é que se fala o nome de Deus sem fechar a boca e sem movimentar a língua. Olhe bem, preste atenção.
Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou respirando. Então o nome de Deus é a primeira palavra que o homem pronuncia quando nasce, e é a última palavra que ele pronuncia quando morre, porque é o fôlego de vida. Aleluia! Tem alguém pronunciando o nome de Deus aqui, respirando nessa noite? Glorifique a Ele por este fôlego de vida. Oh, glória! As coisas continuavam muito normais, mas aí a Bíblia diz assim: até que Noé entrou na arca. Se atente a isso, veja como esta frase, até que, muda as coisas. Nós estávamos muito felizes, e estávamos comemorando, e podíamos abraçar a nossa irmã que partiu, até que Deus resolveu levá-la. As coisas acontecem dentro da sua naturalidade, da sua normalidade, até que algo aconteça. As pessoas estavam festejando, comendo, bebendo, estavam casando, se dando em casamento, até que Noé entrou na arca. O jovem não dá muita importância para as coisas, porque quando jovem a gente acha que a juventude é algo que parece ser eterno, até que ele envelhece. E aí vai ficar pensando: eu poderia ter aproveitado os meus dias, eu poderia ter aproveitado o tempo, eu deveria ter feito mais, estudado mais, eu deveria ter orado mais. Tem jovens que se desviam da presença do Senhor, e eu conheci algumas pessoas que passaram por essa situação. Uma jovem na igreja de Águas Claras, isso lá na década de 90, se desviou do caminho do Senhor, começou a participar de muitas festas, começou a se prostituir, entregar a sua vida aos prazeres deste mundo, e ela estava vivendo muito feliz com essa nova vida distante de Deus, porque a igreja aprende, é isso, a igreja não deixa eu fazer nada, então eu vou sair e vou fazer tudo o que eu quero. E ela começou a fazer, e se divertia muito, até que um dia ela foi fazer uma doação de sangue, e no resultado daquela doação de sangue, constava nos seus exames que ela estava com HIV. Acabou o prazer daquela moça. As coisas parecem ser muito boas, e parecem estar tudo indo muito bem, até que aconteça alguma coisa. E Noé entrou na arca, e começou então a viver lá dentro. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 7, se eu não me engano, no verso 16, vai dizer que não foi Noé quem fechou a porta da arca, foi Deus quem fechou a porta da arca. Então a oportunidade é hoje, porque se a porta se fecha e alguém está pedindo por socorro ali dentro, do lado de fora, querendo entrar para dentro da igreja para ser salvo de alguma coisa, nós vamos ter misericórdia e vamos abrir.
Agora, quando Deus fecha a porta, os seus ouvidos já não ouvem mais lamento, e o seu coração já não produz mais misericórdia para aqueles que ficaram lá fora. Eu dizia para os adolescentes nesta mesma aula, a intensidade do amor de Deus. Deus ama de uma maneira tão intensa, mas Deus odeia também com a mesma intensidade. Aqueles que ficarem para o lado de fora, não adianta clamar, abra-nos a porta, porque Deus fechou as portas. E dizer que Deus fechou as portas é dizer, Deus não ouve mais as suas orações. Deus fechou as portas quer dizer, a misericórdia dele cessou, a graça dele cessou, o efeito do sangue de Jesus não age mais na vida dos perdidos. Mas hoje as portas continuam abertas. Hoje as portas continuam abertas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. O casal não dá muita importância ao seu casamento, até que se separam. E alguém descobre, ela é a mulher da minha vida, ou ele foi o homem da minha vida. Há um ditado que diz aí, uma adagem popular que diz que só se dá valor quando perde, e é mais ou menos assim. O filho não dá muita importância aos seus pais, os filhos não honram os seus pais, não dão credibilidade ao que os pais falam, não ouvem os conselhos dos pais, até que os pais são levados para morar na eternidade. E aí eles correm para as redes sociais e começam a dizer, era o melhor pai do mundo. Ah, mãe, como eu tenho saudades da senhora, como eu queria que a senhora estivesse aqui comigo. Fazem tatuagem nos seus braços, colocam a data da sua partida. Ei, se você tem alguma coisa para dizer para o seu pai, a sua mãe, para quem está do seu lado, diga hoje, porque o até que pode chegar nas nossas vidas a qualquer momento. Então não perca a oportunidade. Não damos importância aos nossos irmãos, até que os perdemos. Oh meu Deus, oh meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia da tua igreja, do teu povo. Você sabe o que o irmão que está do seu lado está passando, o que ele está enfrentando? Você se importa com o que acontece? Meu irmão, se não for hoje, amanhã pode não dar tempo. O fim das coisas naturais, ou o fim da naturalidade das coisas, mostra o valor que elas possuem. É só você perder algo, para você saber o valor que tinha aquilo que você perdeu. A mulher, a Bíblia, em Lucas 15, uma das narrativas, ali mostra uma mulher desesperada procurando uma dracma que ela havia perdido dentro de casa. E todo mundo fala sobre isso, da busca daquela mulher. Mas ninguém fala, talvez, do quanto relaxada ela foi para perder aquela dracma. Mas depois que perdeu, ela viu o real valor que aquela moeda tinha. Não espere perder
para valorizar. Valorize agora. Valorize agora. Valorize agora. Nossas decisões devem ser tomadas pela nossa perspectiva do futuro. O jovem talvez ele não dê muita importância para o futuro, porque ele ainda não criou um objetivo ou uma perspectiva para o futuro. Ele acha que do jeito que está muito bom, até que a idade chega e ele vai perceber que o que ele ganha não dá para comprar nem os remédios que ele vai precisar. O casal, ele não projeta uma vida constante, ou casa dizendo, vou casar, se der certo vamos em frente, se não der ali na esquina a gente separa, cada um pega o seu caminho, e a gente vai vivendo dessa forma, e você arruma quem te queira, eu arrumo quem me queira, e a gente vai casando e descasando, porque não projetam uma família. As pessoas hoje se casam, e o projeto dessas pessoas que se casam hoje, não é constituir família, mas adotar um pet, e levar para dentro de casa. Ah, não vamos ter filho, porque o nosso filho vai nos atrapalhar. O filho que Deus te der na sua juventude, será uma bênção para a sua vida. O filho precisa dar importância aos conselhos do pai, da sua mãe, das pessoas de mais idade, porque o até que vai chegar. Eu estava, esses dias me apareceu uma sugestão de um vídeo nas redes sociais, e eu dei uma olhada, uma jovem de 17 anos, acho que agora ela completou 18, ela está em câncer terminal. Essa jovem está em câncer terminal, estado de câncer terminal. Os médicos disseram para ela, olha, você se tratar e tomar a medicação, você pode viver 6 meses. E se eu não tomar, a gente não tem como falar. Pode até passar, mas pode ser menor o tempo. E ela tem vivido, no sábado, eu acompanhando, no sábado ela se casou. Ela foi com o seu namorado, foram ao cartório no civil e se casaram. Ela, no aniversário de 18 anos, ela filmou ela com seu pai, falou, pai, nunca se esqueça disso aqui. E começou a dizer, eu te amo. Esse momento aqui eu quero que fique registrado. Depois que foi embora, não dá para registrar mais nada. E o pai ficava na mesa, e a gente vai vendo aquilo, e eu sou muito chorão, eu começo a chorar com uma situação dessa. E eu não sei de onde ela tira tanta força e tanta maturidade, porque a vida dela pode se acabar, enquanto eu estou falando aqui, pode ser que ela dê entrada no hospital e não saia mais. E assim é a nossa vida. Na verdade, nós sabemos quando nascemos, mas nunca sabemos quando vamos morrer. O até que interrompe muita coisa. Então, se tem alguém nessa noite aqui distanciado do caminho do Senhor, que está afastado dos caminhos do Senhor, eu aconselho a você a voltar para os braços do Pai, antes que Ele feche as portas e você não tenha mais esperança desta tão gloriosa salvação. Se tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, por favor, aí onde você está. Se tem alguém que tem vontade nesta noite, e esta palavra falou com você, você pode olhar para alguém e talvez ser até convidado a vir aqui à frente, e você vai dizer assim, não, eu não quero, eu não vou.
Não jogue essa oportunidade que Deus está te dando. Quem te convidou e quem está te chamando, quer te ver. Ela quer te encontrar pós-morte, porque há uma esperança de vida eterna para os crentes em Jesus. Tem alguém que deseja nesta noite entregar a sua vida a Jesus? Levante as suas mãos e nós vamos orar por você. Procure viver uma vida de santidade. Procure viver uma vida de comunhão com Deus. Procure viver nos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho. Ele não está dizendo assim, é só seguir por aqui. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo assim, eu sou o modelo. Eu sou o padrão para você seguir. Porque andar por um caminho é fácil, seguir o padrão e o modelo é que é difícil. Fique sobre os seus pés, por favor. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a tua igreja que está aqui nesta noite. Agradecemos ao Senhor porque nós podemos respirar, Jesus. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, porque o Senhor trouxe salvação às nossas vidas. O Senhor tem enchido o nosso coração de contentamento, de satisfação, de paz. Meu Deus, não permita que sejamos pegos de surpresa, que tenhamos uma vida frutífera nos teus caminhos, na tua presença, servindo ao Senhor. Que as barreiras que se levantam, Senhor, sejam derrubadas pelo poder e autoridade que há no teu nome. Que haja alegria no coração da tua filha, e oramos como orou Davi, Senhor, que não falte alegria da salvação. Ó Deus, traz contentamento ao coração da tua igreja. Senhor, o consolo, diz Paulo que o consolo para a tua igreja é ter esperança viva na sua volta. Então, Senhor, consola o teu povo nesta noite com esta esperança. Nós esperamos em ti, Jesus. Esperamos na tua volta. Senhor, enquanto nós estivermos por aqui, prover meios, Senhor, prover recursos para que nós possamos levar o alimento para dentro da nossa casa. Nos dê saúde, Senhor, cura o enfermo, nós te pedimos em nome de Jesus. Que haja, Senhor, contentamento em todas as coisas em nossas vidas, e que o teu nome seja glorificado para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.